Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Núcleo Companhia das Índias, onde nós prosseguimos com a série Justiças em Xeque, agora em sua fase final, com Célia Cristina Tavares, professora de História Moderna na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Célia foi coordenadora executiva da Companhia das Índias de 2009 a 2011, e desde 2018 divide a coordenação do nosso núcleo com Maria Fernanda Bicalho. Ela é também membro do NEI, o Núcleo de Estudos Inquisitoriais, que nós já comentamos na entrevista com Daniela Calain. Em suas pesquisas, a nossa convidada de hoje se interessa pela ordem jesuítica e pela Inquisição na América Portuguesa, mas, sobretudo, no estado da Índia, entre os séculos XVI e XVII. Célia, nós do canal da Companhia das Índias, da UF, agradecemos pelo seu apoio e o apoio da coordenação da companhia e pela sua participação neste 8º e último encontro da série Justiças em Xeque. Olá, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui, turbinando a última apresentação dessa série muito interessante que a Companhia das Índias, na sua liderança, está desenvolvendo. Ótimo. Bom, antes de projetar qualquer imagem, como é o costume aqui nas entrevistas, nós precisamos entrar em contato com outro universo cultural, um mundo em que filosofia, religião, ciência, história andam juntas e desde há milênios. Entre as antigas tradições, chamadas genericamente pelos britânicos desde o século XIX de hinduísmo, nós destacamos aqui o conceito de Dharma, que tem a ver com a ideia de justiça. Segundo Rami Sivan, um sacerdote hindu e professor de filosofia indiana, no hinduísmo a noção de justiça é complexa e não há nunca um só lado da questão. O Dharma, assim, pode significar tanto a lei como a moralidade. O que é legal ou moral para uma determinada casta ou profissão pode não ser para outra. Desse modo, na antiga Índia havia várias camadas legais, por assim dizer, relacionadas a castas, famílias, tribos e clãs. Já Sandeep Kushnik destaca que não há uma definição de justiça nas escrituras hindus, os chamados textos Vedas, mas sim uma concepção abrangente sobre como uma pessoa pode viver de maneira correta. Esses textos sagrados serviram de base para a Constituição da Índia em 1950, nas partes sobre os direitos, os deveres, mas também sobre os comportamentos em relação à natureza, por exemplo. Fazendo uma comparação, nós podemos refletir sobre as noções de pecado para um cristão e para um hindu. De um modo geral, a gente pode dizer que o cristão vê o pecado como um ato de desobediência, de ingratidão em relação a Deus. Mas quando um sábio hindu, como Patanjali, fala em obstáculo, ele se refere mais à consequência negativa de uma ação. Ou seja, resumindo um pouco as coisas, enquanto o cristianismo tende a enfatizar a ofensa a um ser superior, o pensamento hindu destaca mais essa ofensa contra uma natureza interior. Bom, há várias divindades relacionadas à justiça nas tradições hindus, e elas são cultuadas como uma espécie de avatar de um ser superior, essas divindades. Nós vamos ver rapidamente algumas imagens desses deuses. Primeiro, nós temos uma escultura de Yam, o deus da morte. Por ter sido o primeiro homem a morrer, ele aplica a justiça quando as pessoas morrem. Normalmente, Yam é representado com uma pele verde, uma coroa brilhante e a cabeça de um búfalo. Mas é o irmão mais velho de Yam, Shani Bhagwan, quem aplica a justiça durante a vida, conforme o karma de cada um, sendo uma das divindades mais populares. Em sânscrito, Shani significa o planeta Saturno, enquanto Shanivara quer dizer sábado.
dia dedicado a esta divindade, representada como uma figura negra que porta várias armas e está montado num abutre, numa carruagem que se move lentamente pelos céus. Por fim, nesse baixo relevo, temos Mitra, um deus muito antigo, relacionado ao princípio soberano do universo e ligado à ordem humana. Mitra era importante também na Pérsia, como deus do sol, da justiça, do contrato e da guerra, aparecendo ainda na mitologia romana. Então, os hindus eram permeáveis, como vemos, a outros povos e culturas. Nos séculos XVI e XVII, enquanto o Império Mogol, ou Mughal, de origem islâmica, ocupava o norte e o centro do subcontinente indiano, os portugueses se estabeleceram em Goa, na costa do Mar Arábico. De início, eles apareceram como os que libertavam os hindus dos muçulmanos, gostavam de se propagandear assim. Mas, Célia, você pode nos contar como foi a ocupação portuguesa na Índia e de que maneira esse processo evoluiu até o fim do século XVII? Sim, com muito prazer, Rodrigo. Queria fazer só umas considerações sobre o conceito de pecado que a gente aventou aqui no início da apresentação, né? Tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, é que, para o cristão, o pecado implica necessariamente culpa, né? E no mundo hindu, a percepção do pecado, se é que a gente deve usar essa palavra, porque é tudo muito complicado, você sabe, né, Rodrigo? Imagina uma cultura milenar, como a cultura indiana, com camadas e camadas e camadas de história, né? E de pensamentos filosóficos, e de crenças, e de práticas mágicas. Você pode imaginar a riqueza que é você trabalhar com esses conceitos. E dentro do problema da tradução, né? Você tem várias palavras que significam a mesma coisa, justiça, mas que não tem necessariamente o mesmo peso naquela sociedade que tem para nós. Toda pessoa que vai estudar o Oriente, mesmo a partir de uma perspectiva ocidental ou europeia, como é o nosso caso, que a gente estuda a chegada dos europeus lá nessa realidade indiana tão complexa, nos séculos XVI, século XVII, a gente tem que ter essa humildade, né, de entender que não vai entender de pronto exatamente tudo que se passa. Então, a questão do pecado, que vai ser muito importante para o resto da nossa conversa, né? O hindu, ele não entende a ofensa, né? Como você bem disse, uma ofensa que é mais interna do que ao Deus, ele também não entende isso como culpa, e sim como vergonha. Essa diferença é muito interessante da gente perceber, porque, ao mesmo tempo que essa ofensa é íntima, é interna, né? O sentimento de vergonha é externo. Você tem vergonha do outro, do que o outro vai dizer e falar, porque você não cumpriu as regras que são determinantes nesse rol de pensamento indiano, né? Imagina se a gente hoje, com todo o cuidado que a gente tem, né, a dificuldade que a gente tem de entender o mundo indiano, imagina os portugueses chegando lá em 1498, com o Vasco da Gama, né? E mais tarde, com várias outras expedições, e a mais importante é do Afonso de Albuquerque. Em 1510, ele toma a cidade de Goa, e Goa passa a ser o centro nervoso, digamos assim, de um domínio extenso que os portugueses vão ter, extenso, mas pontual, né? Eu tenho aqui um mapa que eu vou botar aqui na minha cara, no qual a gente pode ver a costa oriental da África até o Japão, e a gente pode, a partir daí, entender o tamanho do domínio português no Oriente ou na Ásia, como vocês queiram falar. Tá?
Então, quando os portugueses chegam nessa cidadezinha aqui, que é Goa, na costa ocidental da Índia, né, eles vão entrar em contato com essa diversidade cultural, né? Esse tipo de contato ele vai criar uma série de interpretações equivocadas, né? E que vão gerar uma série de desencontros e desentendimentos muito significativos nas relações entre esses agentes, né, históricos. Célia, essa introdução à nossa entrevista, não é? Ela é, ao mesmo tempo, um empenho de conscientização nosso, não é? Porque você entende muito mais, né, da sociedade da Índia nessa época do que eu, né? Mas, em contrapartida, né, sobre essa cultura portuguesa da época moderna, que ambos entendemos um pouquinho, né, também a noção de pecado ela parecia muito misturada com a de delito, não é? E, portanto, a concepção da justiça terrena aparecia, nesse início da época moderna, muito misturada também com conceitos religiosos do próprio cristianismo. Então, quando a gente coloca, não é, mediante alguns estudos comparativos que lemos, que o cristianismo operava com essa concepção de culpa e com uma visão mais externa do pecado, é uma generalização, né? Porque não estamos falando da essência da mensagem cristã, mas sim de uma vivência e de um coletivo, aliás, muito numeroso, e, por outro lado, quantas generalizações nós devemos estar fazendo nesse conjunto de tradições muito heterogêneas que, grosso modo, nós chamamos de hinduísmo, não é isso? Então, estamos tentando nos aproximar, mas o conhecimento histórico é assim mesmo, não é? A gente vai tateando, né? E, com isso, assumindo outras perspectivas nos nossos estudos também. Isso é o que é mais fascinante, né? Porque não impede que a gente espreite e olhe essa sociedade. A gente sabe que os instrumentos que a gente utiliza são meio falhos. Por exemplo, como você mesmo falou na introdução, usar o termo hinduísmo é contaminado, né? É um conceito que foi construído especialmente a partir de registros de ingleses, né, sobre essa realidade. Aliás, os jesuítas portugueses, do padroado português, né, já tinham feito uma espécie de introito de um pensamento de compreensão do que é essa manifestação religiosa, né? Só que, curiosamente, eles cunharam a expressão brahmanismo, né? E nisso eles foram extremamente perspicazes, porque eles perceberam, de uma maneira bem correta, que aquela interpretação religiosa que circulava no ambiente indiano, com o qual eles entraram em contato, tinha muito a ver com esse discurso bramânico que tinha se apropriado, digamos, ou tinha se adonado, né, de uma tradição muito antiga, que era dos Vedas, e que aí os brahmanes o brahmanismo vai tomar conta e vai associar a isso uma série de outras ideias, como, por exemplo, através do Código de Manu, né? Um dos 4 livros mais importantes dessa fase, né, do que a gente chama de hinduísmo. Nesse livro, eles vão definir, por exemplo, as obrigações em relação a cada casta, né? E especialmente a essas castas superiores, que era a casta dos brahmanes, né? Então, é curioso a gente perceber esse tipo de utilização de conceitos, e é sempre uma saia justa, porque, na verdade, você tem que usar o conceito, mas sempre deixar claro que você tem consciência do quão abusivo você está sendo quando você usa um determinado conceito. Você tem que escolher, até para poder explicar, né? Mas sempre a gente vai ficar com uma situação de desconforto
em relação a essas definições. Mas você tinha me perguntado sobre a chegada dos portugueses. Na verdade, a dominação portuguesa na Índia, assim como em toda a região asiática na qual os portugueses estiveram presentes, sempre é muito pontual, né? Nunca conseguem fazer uma penetração muito profunda no território. Isso é uma marca tão forte que historiadores como Boxer, como Luiz Felipe Tomás e uma série de outros historiadores trabalham a ideia de rede, de um império que se estabeleceu mais no domínio das rotas comerciais do que propriamente um domínio territorial. Tanto que o Boxer chamava essa presença portuguesa no Oriente, na Índia, de talassocracia, ou seja, um domínio dos mares. Na verdade, os portugueses, pelo menos durante boa parte do século XVI, de 1510 até 1570, os portugueses estão dominando as grandes rotas comerciais do Índico, né? Na verdade, eles têm pontos de posição na qual eles se fixam, ou então pequenas feitorias, ou pequenas alianças com poderes locais, e com isso eles conseguiram, durante muitos anos, dominar de maneira bastante significativa essa região, né? Mais tarde, a partir de 1570, vai começar a haver uma reação dos reinos e das entidades políticas da região contra a presença portuguesa em vários pontos, e também vão chegar outros europeus que vão começar a disputar com os portugueses esse espaço, os holandeses, depois os franceses e, por último, e bastante incisivamente, os ingleses. Então, durante o século XVI e século XVII, a presença portuguesa na Índia especificamente, mas a gente pode ampliar para toda a Ásia, ela tem esse histórico, né? essa marca. E se a gente compara com o Brasil, a gente percebe que existem algumas semelhanças no início da colonização do Brasil, essa coisa pontual de usar feitorias, de ficar no litoral, né? Mas que, a partir, especialmente do século XVII, vai haver uma diferença aí, especialmente porque os portugueses aqui, na América, eles vão penetrar muito mais para o interior e vão construir o arcabouço desse enorme país que é o Brasil. Eu estou aqui com um livro da nossa colega pesquisadora, não é? Andréa Doré, pesquisadora também da Companhia das Índias, e que retrata bem, não é, Célia, essa conjuntura do primeiro século da presença portuguesa, muito calcada nas embarcações, não é? Vice-reis e governadores que governavam do mar, não é? Praticamente porque a ocupação da terra era algo mais complicado. Mas, falando das nossas colegas, como você, estudiosas desse imenso território, temos aqui o livro de Ângela Barreto Xavier, A Invenção de Goa, no qual nós nos inspiramos para tratar da nossa segunda questão, sobre esse incremento da conversão católica dos nativos, que se dá a partir de meados do século XVI, e que avança pelo século seguinte, sobretudo com a atuação de ordens religiosas como os jesuítas e os franciscanos, dos quais a Ângela trata também no interior de Goa, né? E esse zelo, esse disciplinamento da fé, você bem sabe disso, se dá também pela instalação do Tribunal da Inquisição em Goa, no ano de 1560. O que eu queria saber, Célia, é se nos estudos ou nas pesquisas que você orientou, nas suas próprias e dos seus orientandos, você encontra exemplos, fazendo ponte com aquela nossa introdução da entrevista, de algum choque cultural entre diferentes concepções de justiça? É possível perceber isso, essa falta de sintonia entre as expectativas dos portugueses formalmente cristãos e essa pluralidade das sociedades no subcontinente indiano nessa época? O que você tem a dizer sobre isso?
Primeiramente, ressaltar que o trabalho da Andrea Doré também se preocupa muito com o estudo das feitorias, dessas fortalezas e feitorias na costa indiana. Então, é uma ótima referência que você faz menção aqui. E o trabalho da Ângela Xavier é fundamental para qualquer pessoa que queira começar a estudar Goa, né? É aquela leitura incontornável, não há como evitar. E a Ângela Xavier uma outra historiadora muito interessante, a Inês Zupanov, escreveram esse livro aqui, que é o Orientalismo Católico, que justamente vai falar sobre essa reflexão que a gente fez inicialmente, de como que os portugueses estão assimilando todas essas informações e fazendo traduções, né? E criando um arcabouço conceitual que depois o Ocidente vai utilizar para definir o que é esse Oriente, né? Agora, quanto à sua questão específica, se a gente tem exemplos, eu acho que antes de falar de algum exemplo, é bom a gente deixar claro que tem um choque cultural fundamental no processo de presença portuguesa em Goa, que é justamente a ação inquisitorial, né? A Inquisição ela entra em busca, a princípio, em Goa, em busca dos tais cristãos novos, dos judeus convertidos que teriam ido para aquela região e que, portanto, seriam a ameaça que a Inquisição portuguesa já perseguia lá no Reino, veio perseguir aqui no Brasil e assim por diante. No entanto, no final do século XVI, né, a gente já vê que o Tribunal de Goa altera o seu padrão de atuação, né, e começa a perseguir um caso específico de heresia, que é o que eles chamam de gentilidades, ou que a gente denominou de gentilismo, né? O que era isso? Você tem um processo de conversão significativo na região de Goa. Esses indianos eles se tornam cristãos, e o que acontece é que muitas vezes eles voltam a praticar alguns daqueles ritos do tempo em que eles eram hinduístas, se é que a gente pode usar esse termo, como já dissemos, é meio ruim, mas a gente vai usar só para fazer a distinção, né? Ou, para ficar menos pesado, a gente pode usar o próprio discurso da época. Eles voltam às suas práticas gentílicas, né? Aquilo que os não cristãos praticavam. E aí o que acontece com esse ser, né? esse homem, essa mulher que fez a conversão, é um católico e volta a fazer coisas relacionadas à crença, aos ritos hindus. Ele é considerado, portanto, um herético, né? Ele pode apostasiar, ou seja, aquele que renegar o cristianismo para voltar a ser hindu, isso é uma condição, né? Ou ele pode apenas cometer mesmo a tal da gentilidade, ou seja, mesmo continuando a ser cristão, ele faz ritos relacionados a gentilidades. Aí ele passa a ser alvo da Inquisição. O Tribunal de Goa, se você comparar o número de casos que ele perseguiu na região, é infinitamente maior do que os casos no Reino, né? Tanto que existe uma imagem de que o Tribunal de Goa é o mais ativo tribunal da Inquisição portuguesa, e é fato, é mesmo o mais ativo. E se você for procurar, o maior número de perseguidos e condenados, de réus, você vai encontrar justamente entre os hindus convertidos, entre os indianos convertidos, né?
Então, de fato, isso aí é uma coisa que vai criar uma tensão muito grande. E eu acho que essa é a melhor resposta geral que a gente pode fazer à sua pergunta. Ou seja, o grande choque aí é essa percepção do erro de fé, né, que a Inquisição percebe nessa gama de convertidos que, por sua vez, não entendem muito, com certeza, né, o grande mal que faz você, por exemplo, praticar determinadas coisas como as festas de casamento, por exemplo, né? Que eram festas que demoravam semanas, pelo menos 10 dias de festas de casamento. Muitos, nesse momento, faziam uma série de ritualísticas relacionadas a essa festividade, né? E se afastavam, portanto, da prática da fé cristã, né? E aí eram considerados, portanto, inimigos, né, da fé. Isso é um elemento, com certeza, é o grande elemento de tensão e de conflito nessa percepção. Agora, a gente pode também pegar alguns casos específicos para entender como é que esse mundo se relacionava de uma forma tensa e complexa, né? Tem um exemplo muito interessante, que é a conversão que os jesuítas, o tipo de conversão que os jesuítas faziam em Goa, né? Então, existem registros nas cartas dos jesuítas, especialmente jovens noviços, né, os mais jovens, os que tinham sido menos treinados, né, no afã, porque a grande preocupação dessas ordens religiosas, os franciscanos, jesuítas, agostinianos, que estavam presentes em Goa, né, a grande preocupação é essa, é salvar as almas, é transformar as pessoas que não são cristãs em cristãs, porque eles acreditavam, é claro, né, que essa era a melhor coisa. E, para isso, muitos faziam de tudo para fazer essa conversão, né? E uma das coisas que alguns jesuítas faziam, especialmente os jovens, era quando havia uma prática na cultura goesa de quando a pessoa ficava muito, muito idosa, ela era meio abandonada para se deixar morrer, né? E aí esses jesuítas interferiam nesse processo e davam comida. Às vezes a pessoa não aceitava ajuda, mas mesmo assim eles insistiam e colocavam a comida na boca da pessoa, né? E isso era uma interdição dentro das regras de Manu, né? Ou seja, das limitações de casta. Isso não era aceitável. E quando isso acontecia, quando um homem aceitava a comida de uma pessoa que não era da sua casta e havia esse toque, né, o que acontecia é que ele perdia a casta. E aí, ao perder a casta, ele também se sentia desobrigado de obedecer às leis da casta. E aí se convertia, né? Mas isso era considerado um método violento. Cá entre nós, de fato é. E aí isso foi condenado em vários concílios provinciais que aconteceram em Goa no século XVI, foram cerca de 4, e eles todos condenavam essa prática, né? E recomendavam que esse tipo de coisa não fosse feito. Mas a insistência em dizer que isso devia ser evitado faz a gente entender que isso continuou sendo feito, né, mesmo com as ordens superiores, para que não se fizesse. Mas, como eu disse, o grande choque cultural mesmo é esse, né, de um aparato violento, como é a Inquisição, tentando controlar esses novamente convertidos, esses convertidos recentes, né? E, por outro lado, a própria Companhia de Jesus, num ímpeto de conversão que, às vezes, como vocês viram, é até violento, né? E nem sempre muito cuidadoso com a qualidade da conversão,
E isso também é um elemento que vai alimentar, mais uma vez, a própria Inquisição. Pois é, Célia, os seus comentários me fizeram lembrar da leitura que fiz do livro da Ângela Barreto Xavier sobre essas conversões um tanto duvidosas, não é? Muito externas e recheadas de interesses sociais e conveniências e pressões de toda a ordem para além da questão religiosa. Mas também, né, quando você fala sobre a substância e a fortaleza do Tribunal Inquisitorial de Goa, não é? Isso me fez lembrar o livro recentemente editado, quer dizer, de alguns anos atrás, pelo Bruno Feitler, de um relato de um viajante francês, o Charles Delon, no século XVII, justamente descrevendo a atuação do tribunal, né? E me parece que edições que se seguiram a esse relato foram muito ilustradas, não é? Com gravuras muito impressionantes, e o Bruno fez um trabalho primoroso aqui de edição recente desse trabalho traduzido para o português. Muito bem, Célia, mas eu acho que por trás de tudo há alguma coisa que sustenta as suas pesquisas e a sua atuação como orientadora, como formadora de quadros, de jovens pesquisadores que se debruçam sobre o Oriente Português, que é o seu interesse, né? Essa vontade de vencer obstáculos epistemológicos, não é? Mas levando a coisa um pouco mais para o caminho da sensibilidade, né? A questão é, o que significa, Célia, a Índia portuguesa para você? Na sua tese de doutorado, que resultou em livro, não é, publicado em 2004, se não me engano, você chega a falar na introdução numa espécie de vertigem que você sente. Fiquei muito curioso sobre isso e gostaria de te ouvir. A ideia de vertigem não é minha. Eu me apropriei dessa ideia a partir de um livro da Ana Paula Laborinho, da Maria Alzira Seixo e da Maria José Vieira, Meira, cujo título é As Vertigens do Oriente, né? E nesse livro, na introdução, elas falam justamente isso, né? Que estudar o Oriente é muito complexo, né? E, por vezes, a sensação que você tem é de você estar na beira do abismo mesmo, né? E de olhar para se debruçar sobre aquela realidade e perceber que você domina muito pouco do que você está tentando ver, né? E daí esse sentimento de vertigem, de estonteamento, né? Que remete ao que eu estava falando no início da nossa conversa, ou seja, a gente tem que ter um pouco de humildade mesmo, né? Então, a vertigem aí ela tem que estar de mãos dadas com a humildade de saber que você, quando trabalha com uma realidade tão diferente da que você está acostumada, né? Você vai ter esse desconforto, que, na verdade, a vertigem é um grande desconforto. Mas esse desconforto também é fascinante, né? Então, e esse fascínio ele te impele a procurar ultrapassar os obstáculos que você encontra de tradução, de compreensão, de aproximação, né? Então, todas essas coisas elas podem estar associadas a essa ideia de vertigem. A minha ideia de vertigem também me faz lembrar assim um deslocamento do olhar, né? Como se a gente tivesse que fazer um esforço muito grande para também ver as coisas de outro prisma, né? E aí trabalhos como os do Sanjay Subramanian, por exemplo, né? Nos ensinam bastante, não é? A sermos menos eurocêntricos, menos ocidentais, tanto quanto possível, não é? Porque desde o início da entrevista estamos comunicando sobre essa dificuldade. Aliás, o Sanjay Subramanian é uma referência também incontornável para se estudar a Índia portuguesa.
especialmente por essa contribuição, né? Por trazer para o nosso mosaico de tentativa de compreensão do que é o mundo indiano, a perspectiva dos próprios agentes que se localizavam naquela região e que entraram em contato não voluntariamente com a cultura portuguesa e europeia, representada pelos portugueses, né? Então, essa contribuição é fundamental. E há várias maneiras de você trabalhar essa questão. Eu tenho dado um curso de uma disciplina eletiva na minha unidade, na Faculdade de Formação de Professores, de História da Ásia na Época Moderna. E levei para os alunos um registro de chineses, as impressões que os chineses tinham sobre os portugueses. Não eram nada boas, eram péssimas impressões. E portanto, esse olhar do outro, né, daquele que é chamado de outro pelos europeus, é super enriquecedor da análise desse encontro, né? Então, é fundamental esse tipo de contribuição que o Sanjay Subrahmanyam foi um dos grandes agentes para isso, né? A tendência era ter uma história muito voltada à perspectiva portuguesa, ou seja, a grandeza dos portugueses chegando na Índia, sem querer absolutamente colocar em xeque a importância e o valor dessa viagem, né? O Sanjay Subrahmanyam ele ajusta o nosso olhar, né? E mostra o tamanho do que é a Ásia, né? Do que é a Índia, em função do tamanho que é essa chegada dos portugueses, né? Então, esse tipo de balanço entre esses dois olhares também é importante. E eu acho curioso e interessante que nós aqui no Brasil, e eu falo isso muito para os meus orientandos, né, a gente tem a chance de dar uma suavizada nessa perspectiva, né? Porque, claro, nós somos tributários de uma cultura ocidental, não há como fugir disso, mas, por outro lado, a gente também tem uma perspectiva de uma região que foi domínio colonial, né? Então, isso nos aproxima da cultura indiana, por exemplo, de Goa, por essa identidade de uma mesma realidade, né? E isso faz com que a gente tenha a capacidade de perceber algumas questões de uma perspectiva um pouco diferente, né? Não digo que é melhor nem pior, não é isso, mas com certeza diferente. E, por ser diferente, contributiva, né? Dá a sua contribuição a essa grande discussão. Então, eu tenho muito orgulho de alguns estudos dos meus orientandos, porque eu percebo que eles fazem esse movimento, né? Roseli Vigas estudando o convento das Mônicas em Goa, o Eduardo Borges estudando os renegados que fugiam de Goa e se embrenhavam pela Índia dentro, se transformando em outras coisas, portugueses que deixavam de ser portugueses e se assemelhavam aos iogues, por exemplo, né? Ou a um líder religioso muçulmano e coisas do gênero. A gente consegue, portanto, alcançar alguns aspectos dessa relação que são bem estimulantes e trazem algumas novidades para esses estudos. Além do deslocamento do olhar, não é? A comparação é algo altamente presente na sua trajetória. É impressionante isso, não é? Desde o seu doutorado, jesuítas inquisidores em Goa, depois um pequeno livro, né, em parceria com José Eduardo Franco, tentando tornar mais divulgável, por assim dizer, reflexões e não apenas pertinentes à Índia, né, mas
né, a essa ordem regular e a esse tribunal em termos gerais, na sociedade portuguesa da época moderna, e lembro também que, desde o seu doutorado, você se vale também dos trabalhos do Sergei Gruzinski para fazer comparações com a América, no caso, a conquista espanhola do Vale do México, e você agora, na sua resposta, explorou alguma comparação em relação à pluralidade cultural presente no Brasil, e também presente no subcontinente indiano no mesmo período. Então, a última questão ela é mais de cunho metodológico, não é? Qual o valor da comparação na pesquisa histórica? Como que você opera com isso no decorrer da sua trajetória? Eu acho muito interessante você ter percebido isso, Rodrigo, porque eu tenho uns amigos portugueses que, certa vez, a gente fazendo alguma conversa, se viraram para mim e falaram assim: Célia, você sempre pensa nas bitolas e compara as bitolas, né? Ou seja, o tamanho, a distância entre as coisas, né? E isso é uma coisa que é muito, de fato, uma grande preocupação minha. Eu acho que nada existe absolutamente, é tudo uma questão relacional, né? E a comparação evidencia essa relação, essa forma relacional, né? Eu acho que não dá para entender história sem você estabelecer comparações, porque a ideia de comparação é uma coisa muito curiosa, né? Normalmente as pessoas, quando pensam em comparação, elas pensam nas semelhanças. Você compara semelhantes, né? Mas eu costumo brincar e dizer, não, mas a gente também compara dessemelhanças, né? A gente também pode perceber na comparação o que não é igual, né? O que é diferente. E é claro que não é só o Gruzinski que faz isso, a escola francesa dos análises tem essa pegada também do método comparativo, né? Então, de fato, é uma meta, é uma base na qual me sustento, mas também é uma meta de pesquisa, porque é nessa comparação, é nessa estruturação comparativa que você pode criar determinadas questões para desenvolver. Por exemplo, no caso da minha tese, qual é a grande comparação que eu pretendi fazer? A ação de evangelização missionária jesuítica no contraponto da ação da justiça da Inquisição, né? Essa contradição, essa comparativa no mesmo objeto, ou seja, tanto a Inquisição quanto a Companhia de Jesus tinham o objetivo de cristianizar, não é? E, no entanto, a metodologia era diferente entre eles. E dessa comparação de metodologias, a gente, então, desenvolveu toda uma ideia sobre as estratégias de ação missionária em Goa, especificamente, ou na Índia, grosso modo, né? É um gancho fundamental do trabalho pensar. E eu acho que pensar a comparação. E eu acho que é muito importante essa deixa do programa que a gente está tendo aqui, da nossa conversa, para que a moçada que estiver assistindo se inspirar também em modelos de comparação, que eu acho que é uma maneira muito rica de se estudar a história. Tá ótimo, Célia. Então, comparações entre grupos diferentes dentro de uma mesma instituição religiosa, comparações entre sociedades contemporâneas entre si, mas separadas por oceanos e conjunturas diversas, entre vertigens, deslocamentos e comparações. Nós conduzimos essa entrevista e salta aos olhos a capacidade que você tem de aproximar conhecimentos. Eu acho que isso é muito importante
o conhecimento do passado para o nosso presente, o conhecimento aproximativo que nós temos entre diferentes sociedades da época moderna. Então, lhe agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você conversando sobre esses assuntos. Muito obrigado, Célia. Foi um grande prazer. Eu costumo dizer que o professor de história adora falar sobre o que estudou. Então,